Olá pessoal, estamos com mais uma videoaula de grego básico para ajudar os novos professores e alunos da escola dominical que queiram aprender o idioma, pelo menos o básico do idioma, para não ser um completo leigo. Estamos hoje aqui com o verbo, né? O verbo grego ele tem uma diferença em relação ao verbo em português. O verbo em português denota o tempo, né? Basicamente o tempo. Então eu quero dizer que aconteceu alguma coisa no passado, uma ação que eu protagonizei. No grego, o verbo ele tem a ver com a qualidade da ação, se ela está completa, se ela foi finalizada, se ela está em andamento ou se aquela ação aconteceu e a repercussão se propagou ao longo do tempo. Ok? Então é uma diferença básica, parece sutil, mas não é. Você vai ver com os exemplos, à medida que você for conhecendo um pouco mais a língua e vendo as ocorrências do verbo, aí você vai perceber essa ação, tá bom? Essa diferença, aliás. Então, em grego nós temos basicamente três ações. A ação linear, que é aquela ação que está em andamento, é contínua e incompleta, tá certo? Então, por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, queremos o pão agora e queremos sempre, né? Vamos sempre estar necessitando desse pão. Tem a ação pontilear, que é uma ação completa no passado, mas que não tem nenhuma repercussão do ponto de vista presente. Ou seja, aconteceu, foi de algum modo importante ou não, mas não repercutiu em nada. Então, por exemplo, essa expressão aqui, Jesus chorou, é uma expressão importante, tem um significado maravilhoso, mas é uma ação completada, que não teve efeitos a posteriori, ok? E temos uma ação resultante ou perfeita, que é a ação que acontece e os seus efeitos seguem no tempo. E nós colocamos aqui como exemplo, está consumado, tá certo? E nessa outra tela aqui, nós transcrevemos a expressão completa, né? Então, o estudante de grego ele deve ter em mente essa singularidade da língua, tá certo? Isso é muito importante para a exegese e para abrir a mente para o texto. Quando você pensa como o escritor da língua grega pensa, é diferente de como você tenta traduzir como o escritor do português, né? Que tem esse viés de passado, presente e futuro. Ok? O viés do grego, a tendência do grego, a análise do grego se debruça sobre se a ação está completa ou não. Então, analise essa expressão aí. Ó. O que é que temos aí? Não coloquei a transliteração justamente para você forçar a barra um pouquinho, tá certo? Então, temos aqui o que, gente? Temos aqui Jesus, não é Jesus, é Jesus, sempre o S tem som de S e não dizer como Jesus, esse fonema não existe, o S com som de Z, ok? Então, Jesus eipen tetelestai. Jesus eipen tetelestai. Jesus disse, está consumado. Esse verbo aqui, tetelestai, ele está no tempo perfeito, que indica uma ação perfeita, ou seja, cujos efeitos contínuos permanecem até o dia de hoje, e daí por diante. Então, foi uma ação que aconteceu, está consumado, mas o efeito dessa ação se fez sentir ao longo do tempo. Tá certo? Há referências abundantes sobre isso na Bíblia, e abre a sua mente para o significado da palavra que está lá. Não é apenas o passado de consumar, é uma ação que se consumou e teve os seus efeitos ao longo do tempo, como tem ainda hoje. Ok, gente? Então, um breve resumo aqui dos tempos verbais e suas qualidades de ação predominante. O tempo presente tem uma ação linear. Tempo imperfeito também linear. Certo? Daqui a pouco, mais adiante, a gente vai ver a diferença, por que imperfeito, por que presente. Futuro pontilear. É aquela ação que ela se completou. Ok? Aoriste também. O tempo perfeito, que é esse que estudamos aqui nesse verbo anterior, tetelestai, é o tempo resultante, aquele que tem seus efeitos
né, indo adiante, vai repercutindo ao longo do tempo. E o tempo mais que perfeito, que tem uma ênfase, ok? Vamos ver isso aí um pouquinho mais adiante. Somente memorize por enquanto, memorize, aliás, todas as outras lições que falamos, para que você não tenha que voltar lá, tá certo? Lá mais na frente você vê, esse é o tempo perfeito. Meu Deus, o que é um tempo perfeito? Aí você vai ter que voltar para relembrar o que é um tempo perfeito. Quando você memorizando, você não precisa voltar, ok? A segunda dimensão do verbo é justamente, irmãos, o modo no qual ele está, qual é a sua função, né, na frase. O modo vai determinar qual é a função dele. Então, se temos um verbo no indicativo, é um verbo que traduz certeza, tá certo? E aí você tem o presente indicativo, tanto o tempo como o modo vão mudar de acordo com a frase, tá certo? Inclusive a voz também, que é uma terceira dimensão que vamos ver mais adiante. O tempo, o modo, digo, subjuntivo, é o modo da probabilidade, da incerteza. O ator, ele faz uma afirmação, por exemplo, mas ele não tem certeza do que está dizendo. Então é importante para a análise exegética da passagem. Se você não tem em mente isso, você vai tomar uma ação que está sendo afirmada como certa, quando na verdade ela está no subjuntivo. Ok? Temos o modo imperativo, que é o modo de comando, da ordem, da proibição, e o modo apitativo, que é o modo de desejo ou possibilidade. Ok? A terceira dimensão é a voz. A voz pode ser ativa, quando o sujeito está executando a ação, ele é o autor da ação. Por exemplo, eu lavo. Ok? Aí precisava de um complemento verbal, né? Mas tudo bem, isso aí é o de menos. Eu quero que você entenda que eu estou lavando alguma coisa. Eu estou fazendo o ato de lavar. Tá bom? Na voz passiva, o sujeito sofre o efeito da ação. Eu sou lavado. Né? Por algum motivo, eu tenho possibilidade de me lavar por conta própria e alguém me lava. E a voz média, o sujeito realiza a si mesmo ou tem interesse nela. Então, eu me lavo. Né? Eu não apenas lavo, como eu me lavo. Então, eu tenho interesse no resultado dessa ação. Tá certo? Basicamente, é isso. Assim como em português, gente, o verbo, o seu radical não muda. Então, por exemplo, o verbo soltar. Eu solto, tu solta, ele solta, nós soltamos, vós soltais, eles soltam. Esse pedacinho, soltar, solte, S-O-L-T, ele fica inalterado. O que muda são as terminações que vão refletir exatamente quem é o sujeito que está agindo. Se é uma pessoa a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, e reflete também os pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok, gente? Então, pegando aqui o verbo legou, verbo dizer, tá certo? Veja que ao longo das conjugações muda só a terminação, tá certo? Pelo menos aqui no básico, né, nós vamos ver isso aqui, ó. Tá vendo? O radical permanece e muda só a terminação. Então, por exemplo, legou, eu digo, legueis, tu dizes. Leguei, ele ou ela diz ou está dizendo. Lembrando que a preocupação do verbo, como já dissemos no início, é a qualidade da ação. Certo? Então, tanto pode, em um determinado contexto, significar eu digo, como eu estou dizendo. Né? Está aqui no presente, então a ação está em andamento, eu estou dizendo. Tá certo? Legomen, né? Nós dizemos ou estamos dizendo. Legeté, vós dizeis ou estás dizendo. E legusim, não é leguzim, é legusim, e não é legousim, é legusim. Elas dizem ou eles dizem, ok? Para finalizar esse tópico, tá certo? A nossa intenção é trazer uma aula, né, básica, uma aula simples, mas que seja uma aula completa em si mesmo. Nós estamos trazendo aqui duas frases que são versículos que vocês devem memorizar, escrevê-los numa folha de papel e repeti-los à exaustão para poder memorizar a estrutura do verbo, da estrutura do substantivo, a estrutura da frase em grego. Então, por exemplo, ego, não é ego, é ego, ok? Lembrando que
o espírito está aqui antes do epsilon maiúsculo e não é pronunciado, ok, gente? Porque é o espírito brando. Se fosse o espírito áspero, ele seria pronunciado como aqui, ó. Ó a diferença. Tá certo? Então, ego, eimi, ro, poimen, ro, kalos. Eu sou o bom pastor. Pastor é poimen e aqui kalos é bom, é o adjetivo. Então veja que às vezes o adjetivo vem depois do verbo, tá certo? E aí eu vou atribuir, ele está aqui na função de atribuição, ao sujeito, ao substantivo, uma qualidade. Então, ego, eimi, ro, poimen, ro, kalos. Ok? Eu sou o pastor, o bom, numa tradução literal. Aqui uma segunda frase, ego, eimi, re, rodós, caí, re, aletheia, olha, theta, caí, re, zoe. Ok? Aqui é o zeta, acho que ainda não vimos ele numa palavra, talvez, mas é o zeta, ok? É por isso que é importante você memorizar as letras, para não ter que voltar lá no alfabeto para ver que letra é essa, tá certo? Ego, emi, re, olha, aqui o espírito é áspero, rodós é caminho, é uma palavra feminina em grego, tá certo? Aletheia é uma palavra feminina também, a verdade, e zoe também é feminino, a vida. Então, ego, emi, re, rodós, caí, re, aletheia, caí, re, zoe. Vamos ficando por aqui e mais adiante tem mais, tá certo? Nos siga, compartilhe, comente, a dúvida que você tiver, tá certo? Refaça aí os exercícios, releia, memorize, escreva numa folha de papel, tudo isso vai te ajudar, tá bom? A gente aprende ouvindo, falando e escrevendo, tá bom? Ouvindo, falando, escrevendo e lendo, claro, né? Então são 4 ações básicas para o aprendizado de qualquer idioma. Ouvir, ler, escrever e falar, ok? Ouvir, ler, escrever e falar. Tá bom, gente? Um abração para vocês e vamos adiante.